Glórias a Deus. Vamos fazer uma reflexão nesse momento na palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e no versículo 15. Você que pode acompanhar na tela também, temos ali Lucas capítulo 4 e o versículo 15, que diz: e ensinando nas igrejas e por todas era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na igreja. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar que se estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, e apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Aqui fizemos leitura, queridos, de uma palavra onde nós vemos Jesus na igreja, num dia de sábado, num dia como este. O nosso Senhor Jesus estava em uma igreja ali, alcançar o livro de Isaías. Sabemos que a Bíblia Sagrada contém 66 livros, e um desses 66 livros é o livro de Isaías. E se você olhar no livro de Isaías, no capítulo número 61, exatamente você vai observar ali aquele capítulo, aqueles 2 versículos que Jesus leu naquele dia. E ali Jesus está dizendo, está lendo, fazendo uma leitura, está dizendo para aquele povo que a partir daquele momento ia começar a se cumprir já o trabalho de Jesus na vida das pessoas. O propósito de Jesus de evangelizar, de curar os enfermos, de transformar as famílias, vidas, estava se iniciando neste dia. E o Espírito do Senhor estava sobre mim, diz o Senhor, dentro do livro de Isaías. Glórias a Deus. E me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus veio para quebrar barreiras. Jesus veio para quebrar muralhas. Jesus veio para mudar a história da humanidade. Jesus veio para trazer a liberdade àqueles que estavam cativos. Jesus veio para te libertar, querido, das opressões, te libertar do sistema onde as pessoas estão aprisionadas ao dinheiro, aprisionadas a tantas coisas, e perde o sentido da vida. Quando Jesus inicia a sua missão, a palavra de Deus diz que Jesus, ele repreendia os demônios. Jesus tinha autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus, ele fazia maravilhas. As pessoas, ao ouvirem Jesus pregando a sua palavra, a palavra de Deus, as pessoas se maravilhavam, as pessoas ficavam muito felizes, ardia o coração das pessoas ao ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha poder na sua palavra. Querido amigo, querido ouvinte que nos ouve nesta hora, Jesus, ele continua falando nos corações. Jesus ainda continua trabalhando nos lares, nas famílias. Jesus ainda está com os seus braços abertos, querendo acolher você, querendo ajudar você, querendo trabalhar na sua vida. Basta você crer nele, basta você confiar nele. Jesus pode curar você. Jesus pode repreender esta enfermidade. Jesus pode repreender este mal que está consumindo você. Aqui nós vemos quando Jesus está fazendo a obra dele, ali aparecem diversos problemas, diversas pessoas enfermas, diversas pessoas que estavam sofrendo. Ali havia um homem leproso, ele se prostra aos pés do Senhor e diz: Senhor, se tu quiser, Senhor,
Tu podes me fazer limpo? Jesus olhou para ele nos olhos dele e disse: eu quero ser limpo. Naquele momento a Bíblia diz que aquele homem saiu curado. Mas um homem que Deus consegue libertar, por quê? Porque ele veio a Jesus clamando e pedindo com humildade, se prostrando aos pés de Jesus. Nós observamos que Jesus, ele continua a sua jornada, ele vai visitar a casa da sogra de Pedro. Ele entrando naquele lugar, a palavra de Deus diz que aquela mulher que estava ali, a sogra de Pedro, ela estava com uma febre altíssima, muito doente. Vemos que Jesus não pronuncia sequer uma palavra. Jesus chega, aperta a mão dela e a febre, ela se retira. Aquela mulher é curada instantaneamente no momento onde que Jesus aperta a mão daquela mulher, cumprimenta aquela mulher. Jesus tem todo o poder, ele sabia daquele problema, mesmo sem ela ter dito para ele. Jesus conhecia todas as coisas e sabe todas as coisas. Mesmo você, muitas vezes não querendo falar para ele o seu problema, ele sabe o seu problema. E ele diz para você: abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Falar com Jesus não é contar aquilo que Jesus já sabe. Não, é abrir o coração para Jesus e deixar Jesus fazer a obra. Que você possa fazer como muitas pessoas fizeram no tempo onde Jesus passou, que correram aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava ali na beira do mar, pregando ali, a palavra de Deus diz que havia alguns discípulos que estavam frustrados porque o seu trabalho que eles tinham feito não tinha dado resultado. Mas Jesus chega para aquele homem chamado Pedro, que estava frustrado, estava lavando as suas redes. Jesus chega para aquele homem e diz: me empreste teu barco. Sempre que Jesus se aproxima de nós, ele se aproxima de nós para nos usar, para usar você como um instrumento nas mãos de Deus. Jesus quer que você seja um instrumento para Deus. Mas, irmão Adriano, eu estou frustrado, as coisas não vão bem, a situação está difícil. Mas é nesse momento, querido, que você precisa aperfeiçoar a tua fé em Jesus. É nesse momento que você tem que se agarrar com Jesus. É no momento de dificuldade, é no momento que as coisas não dão certo, é nesse momento que você tem que crer no Senhor. Pedro, mesmo frustrado, ele não negou o seu barco a Cristo. E Jesus fez um milagre na vida de Pedro. Jesus fez um milagre tão grande na vida de Pedro, que eu creio que foi a maior pescaria de toda a história de Pedro. Foi tanto peixe que Pedro pescou naquele dia depois da mensagem de Jesus. Quando Jesus dá ordem para que ele lançasse a rede, foi tanto peixe que ele teve que pedir um barco emprestado. E os dois barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha dentro. Deus, quando ele dá para você um milagre, a bênção, ele dá o melhor para você. Por mais que você pode talvez não entender o trabalhar de Deus na nossa vida, mas saiba que Deus te ama. E o melhor que Deus quer para você não é o ouro e a prata desse mundo, é a vida eterna, é morar com Ele na glória, é a vida eterna, meu querido. É o melhor que Deus tem para ti. Porque essa vida que você tem aqui, essa vida que temos nessa terra, é uma vida passageira, é uma vida que passa. Mas com Jesus é eterna. Com Jesus é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Jesus, ele continua na praia fazendo a obra do Senhor. De repente chega um homem chamado Jairo. E Jairo diz para Jesus: olha, mestre, na minha casa minha filha está muito doente. Eu preciso que o Senhor vá até lá, que o Senhor ore por ela. E Jesus disse para ele: com certeza eu irei à casa, à sua casa. Com certeza eu estarei lá com você. E Jesus foi com ele. Jesus acompanhando Jairo para a casa de Jairo. Porque na casa de Jairo havia
uma necessidade. A palavra de Deus diz que quando Jesus está indo no caminho, aparece uma mulher que sofria 12 anos pelo fluxo de sangue, uma hemorragia terrível. A palavra de Deus nos diz que esta mulher, ela tinha gastado tudo que ela tinha, buscando socorro em várias portas. Era nos hospitais, era nos médicos, era em tantas portas. Todo o dinheiro daquela mulher já tinha sido gasto, e aquela mulher não tinha encontrado ainda uma saída. 12 anos que aquela mulher sofria, e de repente ela ouve falar que Jesus estava indo até a casa de Jairo, que Jesus ia passar perto da sua casa. E ela não perde a sua oportunidade, ela larga tudo que ela está fazendo e ela vai ao encontro do Senhor Jesus. Aquela mulher com aquela enfermidade terrível, praticamente já tinha perdido as esperanças, não tinha mais condições financeiras para bancar mais a medicina. Mas de repente ela andando por detrás da multidão, ela consegue chegar e tocar nas vestes do Senhor. De repente, quando ela toca, Jesus para naquele momento. O Senhor Jesus para naquele mesmo momento e diz: alguém me tocou. Os discípulos olham para o mestre e dizem: mas mestre, a multidão é grande e ela te toca, ela te aprima, ela te aperta. Todos estão te tocando. Mas Jesus olhou para eles e disse: não é esse toque que eu estou falando. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Querido, a minha responsabilidade aqui nesse programa é falar de Jesus para você, incentivar você a tocar em Jesus da melhor forma que você puder, da melhor forma que você conseguir. Está em você o milagre. O milagre de Jesus está na tua atitude, na tua decisão que você tomar. Se você colocar no teu coração: eu vou tocar em Jesus com fé, eu vou me esforçar para conseguir o milagre, eu vou clamar, eu vou buscar ao Senhor, eu vou tocar da forma melhor possível, vou chorar aos pés do Senhor, com certeza o Senhor vai parar para você. No meio de toda aquela multidão, Jesus indo à casa daquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele parou para aquela mulher. No momento que ele foi tocado diferente, aquela mulher constrangida se coloca de pé e ela diz: fui eu que te toquei, Senhor. Eu estava doente, eu estava necessitada, eu estava precisando, Senhor, e eu fui curada. Obrigado, Jesus. Seja grato ao Senhor por tudo que o Senhor faz na tua vida. Jesus olhou para aquela mulher e disse: vai, que a tua fé te salvou. Jesus continuou sua trajetória até a casa daquele homem Jairo. E a palavra de Deus diz que chega um dos seus servos e diz: olha, não incomode mais o mestre, porque a menina está morta. Jairo olha para Jesus e diz: Jesus, não tem mais necessidade, Jesus, ela já morreu. Jesus, com seu olhar meigo, olha para o Jairo e diz: homem, fique tranquilo. O propósito que nós temos de ir na sua casa, nós iremos. Nada vai impedir de nós ir na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus foi até a casa de Jairo. Chegando lá, muitos choravam, muitos lamentavam naquele lugar. De repente, Jesus olha para todos eles e diz: olha, não choreis, porque a menina apenas está dormindo. Quem sabe alguns daquele lugar podem ter pensado: mas Jesus, este homem que está aí, não sabe o que é a morte? As pessoas podem olhar para uma pessoa e conhecer a morte, saber: essa pessoa está morta. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus conhece a vida, Jesus conhece a ressurreição, Jesus conhece a cura, Jesus conhece o milagre, Jesus conhece a vida eterna. E Ele tem tudo isso para nós. Ele tem tudo isso para você. Ele pediu que muitas pessoas se retirassem daquela casa, pessoas que duvidavam. Sabe por quê? Porque a dúvida não pode operar nas nossas vidas.
Se você duvidar do milagre, se você duvidar de Jesus, não vai surtir efeito a oração que eu fizer por você. Não vai poder surtir efeito a oração dos pastores, dos amigos, da família. Pode te ajudar, mas não vai solucionar o teu problema. Para que o milagre aconteça na tua vida, você tem que exterminar com a dúvida. Não pode haver dúvida no teu coração. Incredulidade impede o milagre. E é por haver pessoas incrédulas naquela casa, Jesus pede que se retirem. E ali fica somente Jesus, Lázaro e Jairo, melhor dizendo. E Jesus entra naquele quarto, lá está a menina morta. E Jesus olha para aquela menina: menina, levanta-te. E aquela menina se coloca de pé naquele quarto, naquela cama, e abraça seu pai. Aquela menina que já havia morrido, a esperança dela já tinha morrido, e ela volta a reviver. É como Jesus diz na sua palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus continua a sua caminhada. Você vai ver que Jesus se encontra, se depara com um homem conhecido como cego de Jericó, e ele clama ao Senhor. Ele ouve aquela multidão passando. Jesus está passando naquele lugar, por aquela estrada, e aquele homem começa a gritar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Algumas pessoas disseram para ele: não é necessário gritar, pare de importunar o mestre, não grite. Muitas pessoas acham que não tem necessidade de clamar a Deus, de gritar para Deus, de falar: Deus, por favor. Querido, é só quando alguém está numa necessidade extrema que ele vai entender o segredo, o porquê tem que clamar a Deus. Quando as coisas estão tudo bem, quando só tem fartura na sua vida, tudo é bonância, daí as pessoas não querem clamar, não querem buscar. Mas quando começa a apertar o cinto, aí a pessoa se obriga a clamar. Aquele jovem que estava ali clamou ao Senhor, e o Senhor olhou para os seus discípulos e disse: olha, vai e diz para ele vir a mim. Jesus poderia até ir ao cego, mas tem coisas que Jesus quer que nós fazemos, queridos. Aquele cego, quando ele ouviu falar que Jesus lhe chamou, ele já levantou daquele lugar, crendo no milagre. A palavra de Deus que ele lança sua capa no chão, aquela capa que denunciava um cego, um mendigo, ele lança fora e vai correndo aos pés de Jesus. E sabe o que Jesus pergunta? Isso me surpreende muito. Quando muitas pessoas dizem que é humilde, mas não quer servir ninguém. Mas Jesus é diferente. Jesus olha para um mendigo, para um cego, e diz: o que queres que eu te faça? Aleluia. Enquanto muitas pessoas querem favores, querem que você faça para eles, Jesus se coloca diante de você e diz: o que tu queres que eu faça por você? Eu vim para aliviar o fardo, eu vim para libertar os cativos, eu vim para curar os enfermos. Assim Jesus diz para você: eu vim para libertar, para curar e transformar, e para trazer o ano aceitável, a palavra de Deus para você. Jesus veio para trazer o ensinamento da palavra de Deus. Aquele jovem diz: eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar, Senhor. E ele foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que chegaram para Jesus e disseram: ó, Lázaro está morto. O teu amigo Lázaro, o melhor amigo, morreu. O melhor amigo de Jesus, um grande amigo que Jesus tinha morrido. E sabe o que Jesus faz? Jesus continua tranquilamente os seus afazeres, pregando a palavra de Deus, curando pessoas enfermas, repreendendo espíritos imundos, libertando pessoas que precisam. Enquanto isto, Lázaro ainda está morto. A família de Lázaro estava sofrendo. Enterraram Lázaro. Passa um dia, Jesus não vai até Lázaro, o seu amigo. Passa o segundo dia, Jesus não vai a Lázaro.
Mas no terceiro dia, Jesus está chegando. Jesus chega até lá, o pessoal foram em volta ali do sepulcro para ver o que Jesus havia de fazer. Jesus olha para a Marta e diz: Marta, retire a pedra, Marta. Aleluias, louvado o nome do Senhor. Tem coisas que é para você fazer, querido. Jesus, ele pode ressuscitar Lázaro, mas retirar a pedra é só eu e você. Arranca a pedra do coração, da mágoa, da tristeza, da inveja. Arranca a pedra. E Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Jesus vai ressuscitar, quem sabe, aquele sonho que está perdido. Quem sabe Jesus vai ressuscitar aquela esperança que já se perdeu. Jesus pode. Eu quero orar junto com você. Sabe que Jesus pode transformar a tua vida. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer um grande milagre. Quando o Senhor chegou diante de Lázaro, Marta foi lá e tirou a pedra. E o Senhor simplesmente disse: Lázaro, sai para fora. E aquele homem ressuscitou. Senhor, meu Deus e eterno Pai, sabemos, Pai querido, que tem coisas que é só o Senhor que pode fazer. Tem pessoas que estão assistindo esse programa, Senhor, e que precisam do milagre, precisam da cura, precisam de volta dos seus sonhos. E sabemos que o Senhor pode fazer o milagre, que o Senhor possa ser o curá-lo, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor é Deus de longe ou Deus de perto. É o Senhor Deus que faz milagre. Repreende a enfermidade, repreende, Senhor, todo o mal, Senhor. Realiza o milagre em nome de Jesus. Pai querido, essa pessoa que está precisando do milagre, que ela possa receber no nome do Senhor. Amém e amém.